boa noite a todos que estão participando com a gente nessa live. Queria agradecer aqui mais uma vez você disponibilizar o seu tempo para poder nos dar essa oportunidade, esse privilégio de poder bater esse papo aqui, falar um pouco de saúde, falar um pouco de alguns distúrbios neurológicos, distúrbios que afetam a mente, né? Uma cabeça que não é saudável, o corpo também não pode ser. E a gente só tem que agradecer muito, né? Por esse momento. E hoje nós vamos falar de um tema que as pessoas hoje está em alta, né? Falando muito da síndrome de burnout, ou do esgotamento físico, né? Mas que não é uma coisa tão da agora, né? Já começou nos anos 60. Eu digo sempre que começou no Antigo Testamento, já fala sobre esgotamento, né? Desde que tem gente no mundo que já se fala de esgotamento. Mas começou a se falar muito aí nos anos 60, né? Em 1974, um psicanalista aí americano, né? O Herbert, ele realmente falou dessa síndrome e hoje está muito em alta, muita gente aí se afastando dos trabalhos, né? Muita gente deixando de fazer seus afazeres, colocando aí, se afastando total do trabalho em virtude desse esgotamento físico, né? E hoje nesse país cada vez mais capitalista, cobrando mais dos funcionários, onde as pessoas vivem nesse mundo do mundo eletrônico, né? E as pessoas não estão mais trabalhando só o seu expediente normal, né? Falando com o Byung-Chul Han, que ele disse que a gente trabalha quando dorme, né? Aí é como realmente falar sobre isso. Então, assim, hoje à noite eu queria explorar as pessoas que estão aí participando com a gente, que a gente pudesse aí falar um pouco sobre essa síndrome que tem afastado. Nós tivemos agora um nome conhecido como El Safadão, um cantor aí nacional, se afastou-se em virtude disso. Nós tivemos agora também alguns artistas nossos aqui também, da nossa terra, no meio do show parou e começou aquela crise de ansiedade, né? Isso vem mostrando, e muita gente pensa que isso acontece com gente importante, né? Enquanto nos lares, nas casas, as donas de casa também, principalmente as donas de casa que tem aquele ali 3 expedientes, né? No trabalho, mais com suas famílias, né? E hoje a síndrome ela já é considerada uma doença, uma patologia pelo Conselho Mundial de Saúde, já tem um CID, né? O CID Z73, que é bem amplo sobre esse esgotamento. E onde é que essa síndrome ela tem causado um grande custo psicológico, principalmente no sistema na neurobiologia do cérebro, né? Causando aí diversas disfunções neurológicas, como de redução da memória, um declínio, da concentração, até mesmo da capacidade de sentir prazer, né? Então, a gente queria aqui nessa noite poder aqui agradecer a todos, então, essas pessoas que estão se sentindo aí com esse cansaço físico, com essa necessidade de cada vez mais de não querer ir ao trabalho, não conseguir realizar suas tarefas laborais no dia a dia, né? Então, se as pessoas estiverem dentro dessas necessidades aí, você está na live certa, ficar com a gente até o fim, onde aqui nós vamos aproveitar um tempo muito curto, né, aqui com a gente, e poder falar isso, né? E eu queria aqui já abusar, que eu deixei nem você falar aqui das pessoas, lhe apresentar. Dr. Leandro Oliveira é um pós-doutor e PhD em neurociência, PhD também em neurociência, best-seller, né? Livros aí que foram disparados, inúmeros trabalhos científicos. Eu tive o prazer de participar de alguns desses trabalhos com vocês também. E então ela tem a pessoa certa para poder nos esclarecer e falar um pouco. E eu queria aqui já entrar abusando mesmo, certo? O que é exatamente essa síndrome do esgotamento físico, a síndrome de burnout, e como ela é diagnosticada? Vamos lá, Luiz. Primeiramente, agradeço o convite, fico muito feliz em estar aqui, é sempre um prazer. Agradeço a todos que estão nos assistindo nesse momento ao vivo, quem vai assistir posteriormente de maneira gravada. E para a gente discutir um assunto que é muito delicado, né? Quando a gente fala da síndrome de burnout, como você bem coloca na tua fala, ela já existe existem relatos de 1950, 1960,
porém relacionada ao trabalho, que foi correlacionada agora pela Organização Mundial de Saúde, ela teve essa correlação em 2019. Então, basicamente, a gente chama de síndrome de burnout ou também síndrome do esgotamento profissional, porque ela está linkada ao trabalho em si. Quando a gente pensa, Luiz, em diagnóstico, antes de tudo, a gente tem que considerar algumas coisas. Por exemplo, normalmente, sempre que a gente está falando de alguns diagnósticos, geralmente diagnósticos que envolvem síndromes, transtornos, aspectos de cunho neuropsiquiátrico, psicológico, e não só esses, claro, mas a gente sempre diz que a clínica do paciente, a anamnese, a clínica ela é soberana a qualquer exame. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o diagnóstico ele é clínico, antes de tudo. Embora nós tenhamos o inventário, né, o inventário de burnout, que a gente consegue, por meio dele, também aplicá-lo para conseguir nos auxiliar, mas o diagnóstico ele é clínico, é por meio de relato do paciente, é por meio da anamnese em si, tá? Então, o diagnóstico clínico, e ela se restringe basicamente no sentido do esgotar. A gente tem que ter um certo cuidado, porque quando a gente fala de uma síndrome, ainda mais pensando no burnout em si, a gente está falando de um esgotamento, e esgotamento é quando você já está literalmente, com todo respeito ao pleonasmo, mas quando você já está esgotado mesmo. Então, não é o cansaço que nós temos de uma semana de trabalho, de segunda a sexta, não é um cansaço que às vezes a gente sai menos indisposto para estar trabalhando, é aquele momento em que você já fez mais do que você podia e você acaba se sentindo ali totalmente esgotado. E que se não cuidar, claro, isso pode virar posteriormente uma depressão, isso pode virar, por exemplo, pode atravessar uma ansiedade, não que a ansiedade não esteja presente no burnout, mas ela pode vir com outros aspectos, outras características em si. Então, assim, eu digo que vira uma bola de neve. Por isso que a gente tem que estar atento a todo momento, porque o trabalho está aí, a gente precisa dele, mas a gente tem que ter cuidado para que não seja algo patológico, né? Exatamente. É que como hoje a gente vê muita gente que chega nos consultórios da gente, é muito comum, apesar de eu trabalhar na área da visão, inúmeros pacientes chegam para a gente reclamando de um cansaço visual extremo, que eles não estão conseguindo realizar certas tarefas. Eu sinto aquele peso nos olhos, na cabeça, e muita gente às vezes até confunde uma ansiedade, um nível de ansiedade, um ciclo de ansiedade também, com esse esgotamento físico. Eu estou com o meu corpo cansado. Às vezes, muitas vezes, esse diagnóstico eles chegam, como está na moda hoje, chegam confundindo. A gente começa a fazer essa anamnese, começa a conversar com esse paciente e eles realmente começam aí mostrando que eles estão passando por um momento realmente de cansaço, mas não a síndrome envolvida em si, né? Mas eu queria... Até porque o próprio cortisol, Luiz, nesse sentido, pensando nessa resposta hormonal em si, o cortisol e uma ativação simpática intermitente, né, ela vai gerar na gente um esgotamento, porque é um gasto energético muito grande. Manter o sistema nervoso simpático acionado o tempo todo é um gasto energético que a gente não quer passar, né? Exatamente. E é o que as pessoas hoje, a gente conversa muito com as pessoas sobre esse efeito do cortisol. É incrível como a gente vai fazer as avaliações e percebe isso de forma tranquila, na avaliação visual, esse nível de cortisol interferindo. E o incrível é que eles dizem, olha, eu chego essa semana, passam para mim que ele trabalha 23 horas por dia. Eu disse, como é que você consegue? É porque eu tenho que fazer, e não estava enxergando, né? Ou seja, o nível de cortisol dele era tão alto, e o pior, estava fazendo atividade física no final do dia. Que os estudos mostram que pessoas que têm um nível de cortisol alterado no trabalho, de extremo estresse, ele não é o melhor horário fazer uma atividade física no final do dia, e sim, logo ao amanhecer. Até porque você forma, né? Você, como cortisol, e claro, a gente não pode colocar o cortisol nesse local de vilão, né? A gente tem que entender que o problema do cortisol é o excesso dele. O cortisol tem resposta importante, inclusive no que diz respeito à regulação de glicose, a fazer com que nós possamos permanecer em vigília. Então, ele tem toda uma resposta, até no que diz respeito a mecanismos que envolvem inflamação. O problema do cortisol é o excesso, né? Então, quando ele está acionado em excesso, é onde ele vai ter os seus malefícios, né? O nosso corpo como um todo, né? Qualquer coisa que chegue em excesso no nosso corpo faz mal. Não tem nada em excesso na nossa biologia que é bom. Vou tomar água o dia inteiro em excesso, vai ter problema.
Já que o oxigênio me traz vida, vou pegar um aparelho de oxigênio e vou colocá-lo a 100%. Você vai ter um monte de problema, que o excesso de oxigênio vai oxidar um monte de células, você vai ter Com literalmente certeza. mata. Né? Então é exatamente nesse sentido, né? Os nossos problemas atravessam o excesso, né? Polos, né? Tá entre os polos, né? Para que vocês ultrapassem esses polos. Mas eu queria aqui voltar ao nosso assunto, né? E quais são as que você mostrasse para aquelas pessoas, para a gente que está aqui, para as pessoas que estão aí com a gente, a Josineide, que é uma pessoa que pratica muito esporte no final do dia, aqui da região do Limoeiro do Norte, é uma pessoa que a gente, nossa artista principal aqui da região. Eu queria que você pudesse nos linkar aqui quais são as principais causas dessa síndrome que hoje está muito aí na língua do povo, né? Então, Luiz, a primeira delas, claro, né? Como eu já disse, é algo que vem pelo esgotamento de trabalho, tem um aspecto profissional do trabalho que é muito sério, a gente tem que considerar. Só que existem outras questões, né? Por exemplo, uma pessoa que vive muito isolada, que tem uma falta de apoio social, isso é um fator que pode levar, sim, a síndrome de burnout. Um trabalho que não tem significado, o que que é isso, um trabalho sem significado? Existem pessoas que trabalham e entram num loop de produção, de trabalho em si, onde a pessoa sequer sabe o que ela faz lá dentro, porque é um trabalho fragmentado. Então ela faz esse pedacinho. O outro vai lá e faz um outro pedacinho. É um conjunto de pedacinhos que ao final alguém vai lá e junta tudo. Então essa ausência de representação, porque o trabalho ele traz uma representação. Claro, a gente tem que ter cuidado, porque o próprio conceito etimológico da palavra trabalho ele não é tão fofo. Né? O conceito da palavra trabalho vem de tripalho. Tripalho nada mais é do que uma máquina medieval de moer carne. Então, a carne que está sendo moída é a nossa, né? Então, não dá para a gente romantizar demais, igual eu fico vendo algumas pessoas, porque é o meu colaborador. Colaborador nada, é o trabalhador que está ali. Tá? Eu sei que talvez algumas pessoas possam ficar com raiva, mas essa romantização que se faz em torno de algumas instituições é perigoso. Então, assim, o que eu posso dizer é que essa causa, um trabalho ausente de significado, um trabalho que você não tem apoio profissional, um trabalho que você tem uma invisibilidade, isso é importante falar, quando ele já não tem sentido, quando você não consegue representar o porquê que eu estou ali, normalmente é aquilo que predispõe ao aparecimento do burnout. Não quer dizer que vai aparecer em todo mundo, mas a gente sabe que é um fator que predispõe. E além disso, o trabalho em excesso. Né? Então, tem pessoas hoje que trabalham em 2 empregos, que aí trabalha pela manhã, e aí, ou então quem faz plantão, quem está na área da saúde sabe como é que funciona bem isso, você trabalha de 7 às 7, 7 horas você sai, vai para outro hospital, trabalhar de 7 da noite às 7 da manhã. Então o excesso também ele é muito perigoso por conta do sono também, né? Exatamente. Eu vejo hoje um dos profissionais que mais sofre com esse trabalho de 2 empregos são os enfermeiros, né? Eles são muito, e médicos também. Afinal, hoje quem trabalha nessa linha de frente, na emergência, eles trabalham muitas horas e realmente chega a complicação. É tanto que os meus colaboradores, agora precisando de máquina de moer carne aí, eu fiquei preocupado agora com os meus funcionários, né? Porque eu me preocupo muito com os meus funcionários, é assim, eu sempre falo para eles que o salário que eles ganham, ele não é um salário que venha ali trazer o que eles realmente necessitam, né? Eu sempre mostro para eles que o trabalho, nós somos sócios. Se a empresa anda bem, todo mundo anda bem, né? Mas que ele sinta prazer de vir para o trabalho. Não ter aquele trabalho como eu vou ali para a minha senzala, né? Ou lá para a minha escravidão. Isso realmente só em pensar em vir para o trabalho, ele já está tendo um esgotamento, né? Mental em cima de sair. E hoje o que eu vejo muito é exatamente isso. Nós que contratamos, realmente a gente quer um funcionário que tenha múltiplas funções na empresa. Infelizmente, hoje, em virtude dessa complexidade que tem de manter um funcionário hoje numa empresa, é muito complexo, entendeu? Então, a gente quer um funcionário que tenha várias tarefas na empresa para que a gente possa contratar cada vez menos. Não para ganhar mais dinheiro, mas porque, se não tiver isso, ainda as empresas fecham em virtude dessa linha tributária tão difícil. Mas Ele só não pode sobrecarregar o funcionário, né? Senão ele entra num burnout. eu já comprei um chicote bom aqui. Mas nesse mundo capitalista que nós vivemos, nesse mundo cada vez mais difícil, onde as pessoas
eles não se limitam mais o trabalho no trabalho. Hoje, com essas redes sociais, né, as pessoas saem do trabalho, vão para casa e continuam tendo que responder e-mail, responder o WhatsApp, e muitas vezes continuam trabalhando todas as horas e nem se toca que estão fazendo isso. Então, nesse mercado cada vez competitivo, que cobra-se muito desses funcionários para que eles continuem tendo que responder essas necessidades, muitas vezes extra-trabalho, eu queria que você pudesse aí nos falar um pouco sobre a complicação neurológica que afeta esse funcionário diante dessa extra-trabalho e uma complexidade tão grande, né? Então, Luiz, o cérebro ele vai ser afetado de várias maneiras, né? Primeiramente, pelo aspecto, e a gente falou agora há pouco do cortisol enquanto hormônio, né? A gente sabe que o cortisol, dentro desse eixo hipotálamo pituitário adrenal, é um eixo importante na ativação desse sistema nervoso simpático. O cortisol ele tem um efeito importante e, quando em excesso, ele tem um efeito tóxico, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que o aumento de cortisol é um fator de risco para um acidente vascular. Por quê? Primeiro que o cortisol ele causa uma hipóxia, né, uma redução dessa oxigenação no nosso sistema nervoso. Isso é um afeto. E não só um fator de risco, eu falando aqui da minha área, né? Então, eu estou falando do aspecto mais neurológico, neurocientífico. Mas tem um aspecto cardíaco envolvido, tem outras coisas sistêmicas para além do que eu estou abordando aqui. E aí o problema é o excesso de cortisol. Existe uma via que o cortisol adora passar, por exemplo, que é o hipocampo. O hipocampo é uma estrutura que faz ali parte de um grupo de outras estruturas anatômicas que ainda se chama de sistema límbico, mas está agora em um processo de mudança na literatura mais refinada em neurociência. E é uma área que é importante, por exemplo, para a consolidação de memória. Memória do quê? De curto para longo prazo. Por isso que a gente sabe que o excesso de cortisol, ele literalmente mata neurônio. Esse é um fato. Se você pega trabalhos onde roedores são submetidos a um estresse crônico e outro grupo de animal que não foi submetido a esse modelo de estresse, os roedores foram submetidos ao estresse crônico, eles literalmente, quando você vai estudar, fazer a histologia dessas células hipocampais, literalmente tem um monte de neurônio que acaba morrendo em decorrência disso. Além disso, a gente sabe que existem outros trabalhos que mostram que existe alteração também, ou alterações em níveis de serotonina. Serotonina, dentre várias funções que ela faz, ela também parece participar ali na regulação do humor. Por isso, então, se eu tenho redução de serotonina, eu tenho redução também do meu humor, do meu estado até mesmo emocional. Até porque a serotonina tem uma ligação direta também com a depressão e com a ansiedade, né? Então, assim, é uma coisa sistêmica, uma vez que o cortisol é liberado de maneira sistêmica também. Então, os impactos eles podem ser diversos em decorrência da síndrome em si. Então, eu tenho visto muitos trabalhos e tenho me aprofundado um pouco sobre o cortisol no efeito da visão, né? Desgaste. Hoje a gente vê que as pessoas que não têm uma boa correção visual, porque as pessoas confundem correção visual com qualidade visual, né? Eu vejo muita gente corrigida, mas sem qualidade. Tá aí vendo, eu digo sempre, tá vendo, mas não tá enxergando. Boa noite, Joselita, minha amiga grande aqui, optometrista lá, nossa aqui do Ceará, professora também, obrigado por estar participando com a gente. Professor, hoje esse nível de cortisol, as pessoas estão cada vez mais sendo complicado demais, não é só uma área da visão, mas em todas as áreas, né? Eu vi um trabalho desse aí, inclusive um trabalho seu, né, apresentado, onde lá na região do hipocampo, aqueles roedores que você mostrou aqui, trabalho na histologia, onde a quantidade de neurônios que eram mortos, né, eles morriam naquela região do CA3, né, em virtude daquela quantidade de cortisol. Também, né? CA3, CA1, então a área CA1 também, acho que talvez CA1 seja uma das áreas que mais matam em neurônio em decorrência, porque é uma área mais sensível também, né? Exatamente. E hoje eu vejo, inclusive, aqui já falando, a gente vai, eu creio que agora até o dia 20 sai esse artigo aí, onde nós estamos falando exatamente disso, nível de cortisol nos alunos do tempo integral. Esse estudante fez um artigo científico, publicamos agora, e ele vai sair mostrando exatamente isso, que esses alunos que estão lá no tempo integral, não é o tempo integral
o que é ruim, é como está sendo conduzido esse processo, esses alunos não estão tendo um aprendizado. Por quê? O nível de cortisol é muito alto, então está levando um nível de estresse e ansiedade muito grande, fazendo com que haja um declínio nessa educação. Mas eu queria que você pudesse aqui mais, ainda vou lhe explanar um pouquinho, certo? Como esse, é porque é tão pouco tempo que eu tenho com você que eu queria me passar um pouquinho, porque é uma aula que eu tenho aqui, meu amigo. É Da próxima vez, da próxima vez a gente tem que combinar essas perguntas, né, Luiz? Para ficar mais fácil, né? Mas o bom é poder saber até o bom disso é deixar tranquilidade é com quem eu estou conversando, né? Porque eu tenho certeza que se eu fizer aqui pergunta de diversos assuntos, né? Você está vendo aí a Milena participando com a gente, a Milena está fazendo mestrado com a gente, né? Inclusive, eu acho que um dos trabalhos de mestrado mais difíceis vai ser o dela, viu? Ela está fazendo um trabalho muito complicado. Milena, muda de tema aí, que tu vai acabar com a gente como professor. Mas, professor, eu queria assim, que você pudesse aí, como diretamente, assim eu fico evitando falando porque minha língua é presa, né? Do burnout, ela consegue afetar diretamente no cérebro, entendeu? Como é que essa síndrome afeta diretamente no cérebro? Então, Luiz, é mais ou menos o que eu comentei contigo agora há pouco, né? Ela vai afetar, como eu falei, ela vai afetar o cérebro de várias maneiras. Diretamente em decorrência do aumento de cortisol. Cortisol chega no cérebro, mata neurônio, morre tudo. Né? Causa hipóxia, tem os fatores inflamatórios em decorrência. Então, assim, você tem um universo, é uma cascata. E o que eu ressaltei para ficar mais fácil aí, que talvez uma das estruturas que mais sejam acometidas é o hipocampo. Primeiro que o hipocampo está muito envolvido na ansiedade, antes de tudo. Até porque vários ansiolíticos, eles atuam diretamente no hipocampo, né? Tem ansiolítico que atua fazendo um freio nesse hipocampo, que é um centro muito linkado à ansiedade. E essas células hipocampais, principalmente as regiões de CA1, de CA3, no hipocampo, o giro nem tanto, CA2 é muito resistente, mas são áreas que são bem acometidas em decorrência do aumento da citotoxicidade do cortisol. Exatamente. Uma das coisas hoje que eu estava até falando essa semana sobre esgotamento mental, porque às vezes você pode estar com esgotamento mental, mas não está com esgotamento físico, né? E é uma das coisas que a gente hoje muito percebe. As pessoas cada vez com esgotamento mental, de uma forma assim, que chega para a gente e eles chegam pedindo socorro para aquilo ali e diga assim, rapaz, é muito fácil. Muda de vida. Porque ou você vai mudar de vida ou você vai morrer. Porque do jeito que você está indo aí, meu amigo, não tem caminho, não. Nenhum profissional vai poder fazer te salvar do mundo que você está entrando. Você é o dono da sua vida, né? É muito complexo. Mas o tempo está passando e o tempo que você me deu foi muito curto. Eu queria aproveitar de você, mas o tempo é muito curto. E a gente, tanta conversa, é tanta ideia que vai surgindo na minha cabeça que está fervendo também, viu? Existe alguma estratégia que a gente possa, que seja bem eficaz, né, para prevenir a síndrome do esgotamento físico? Existe alguma forma mais simples, se você pudesse falar aí, para que as pessoas que estão aqui, que também não é da área da neuro, da área da saúde, possam também entender que se elas fizerem aquilo ali, vai ser benéfico a elas? Beleza, Luiz. É bem interessante essa tua pergunta. Primeira coisa que eu falo para as pessoas é que a gente tem que entender que nós trabalhamos e cada dia nós temos aí uma maneira da gente conseguir produzir. Tem dias em que a gente acorda e a gente produz bastante, né? E isso é legal e está tudo bem. E tem dias que a gente acorda que a gente não consegue fazer muita coisa. E está tudo bem também. Essa é a primeira questão, é entender que nós temos limitações e que nem sempre a gente vai conseguir ser tudo aquilo que a gente está pensando em ofertar. E isso é um grande problema, porque o que atravessa o capital, o próprio capitalismo em si, é exatamente essa ideia de que você só é interessante se você produz. Você só faz sentido para um sistema quando você está produzindo, quando você está gerando renda, quando você está tendo capital. E isso é muito perigoso. E, em contrapartida, a gente está inserido em um sistema totalmente virtual, né? Talvez as pessoas não saibam, mas o Brasil é um dos países, na verdade, nós estamos aí na lista de, não me engano, são 40, 50 países, não me recordo agora, dos países que mais faz uso de smartphones no mundo. E aí, mas por que eu estou falando isso? Porque a rede social,
A gente tem utilizado a rede social de parâmetro para tudo. Nós utilizamos a rede social para parâmetro do que é o relacionamento perfeito. Nós utilizamos a rede social para parâmetro do que é trabalho perfeito, do que é alimentação perfeita, do que são corpos perfeitos, do que são viagens perfeitas. Isso é muito perigoso, porque por meio desse parâmetro, e lembre, gente, rede social é falso. Isso tem que ficar muito claro. A vida não tem filtro. As redes sociais possuem. A gente passa filtro para tudo, para a gente aparecer, para estar em público. E se a gente não toma cuidado, Luiz, a gente vai fazer sintoma, porque o trabalho do outro sempre vai ser mais interessante que o meu, porque a vida do outro vai ser mais interessante do que a minha. Então, dentro dessa primeira questão é essa, é exatamente entender que a gente não pode ser objeto de comparação com o outro, e compreender que existe realidade para além dessa vida de filtro de internet. Depois, o que eu sempre falo? Sono. Sempre não tem como uma pessoa ter uma vida saudável se ela tem uma noite de sono insuficiente, se ela tem privação de sono. É impossível, então, assim, uma pessoa hoje que dorme mal, ela vai chegar no esgotamento, porque uma das funções do sono é você revigorar, é você produzir mais ATP. ATP é a energia da célula, do nosso corpo. Então, ela vai chegar nesse esgotamento. Uma outra questão, atividade física, né? Alimentação, tudo isso é importante. Fazer psicoterapia. As pessoas precisam entender que a psicoterapia é um processo importante também. E é difícil, tá, gente? Eu falando das coisas mais difíceis é você fazer psicoterapia para lidar com pessoas que não fazem psicoterapia. É um sofrimento terrível. Tá? Mas, no mais, o que eu falo é aquilo, Luiz, que é quase o mais do mesmo. Se a gente vem aqui agora comentar sobre outro aspecto, provavelmente eu vou falar a mesma coisa. Sono, alimentação, atividade física. Ah, vamos conversar hoje sobre ansiedade, vamos conversar hoje sobre depressão, vamos conversar sobre melhora no sistema imunológico, vamos conversar sobre... A gente vai atravessar esse local. Sono, alimentação e atividade física. Né? E para a gente conseguir sair desse esgotamento, e por fim, para eu poder fechar essa minha fala, a gente não se cura no ambiente em que a gente adoece. Isso tem que estar muito claro. Se o meu ambiente de trabalho ele é adoecedor, se eu não tenho qualquer possibilidade de sair dele nesse momento, eu vou ter que criar estratégias. Mas já pensando em sair, porque tudo aquilo que não te, literalmente, que não te liberta, te aprisiona. Tudo aquilo que não te traz cura, te traz adoecimento. Então, o ambiente de trabalho tem que ser algo que seja libertador e que te traga saúde. Caso contrário, vai virar o que nós estamos vendo milhares e milhares de pessoas no mundo com a síndrome de burnout. Cada dia mais pessoas se afastando. Eu queria aqui só poder aqui aproveitar de você mais um pouquinho. Incrível, eu vou lhe abusar. Eu vou para o bom nordestino, eu vou lhe abusar. Hoje, o que eu vejo muito, esses três tópicos, né? Alimentação, sono e atividade física. Hoje, o que a ciência mais orienta é utilizar os meios que o seu corpo produz em benefício de você, né? Enquanto eu vejo muita gente, ou todo dia eu fico conversando com as pessoas, olha, esquece os fármacos, esquece os medicamentos e começa, porque nós estamos classificados hoje no mundo, primeiro em ansiedade, primeiro em depressão, quem mais consome smartphone e um dos mais que consome também antidepressivo. Enquanto o nosso próprio organismo, ele já produz tudo isso para você, desde que você não ultrapasse os polos, né? Não ultrapasse esses limites, que você respeite o que Deus lhe deu, que é o seu corpo, e poder trabalhar com ele em benefício de você, né? Então, assim, para a gente concluir nessa noite aqui, esse trabalho, nosso bate-papo, que as pessoas procurem. Não, eu como bem. Como é que você come bem? Eu vejo que muitos estudantes chegam para mim, não, eu tomo café de manhã, eu tomo um almoço e janto. Eu disse, esse intervalo, se você estudando, você trabalhando, você usa uma região do nosso cérebro, que é a região pré-frontal, onde essa região já consome 20% de toda a energia que tu tem. Aí, de repente, você começa a trabalhar até as 10 da manhã e você não conseguiu equilibrar esse nível de glicose. Vai chegar um momento que o esgotamento vai ultrapassar isso, porque você não está reabastecendo. Então, a alimentação, que ela seja
equilibrada, a cada 3 horas, né? Eu digo sempre para os meus pacientes que a cada 15 minutos de trabalhos excessivos, que ele passe pelo menos 1 minuto. Saia da sala, vá buscar um meio. Se o corpo está ali, não está aguentando mais, ele faça algum pó de chinelo, faça alguma coisa para aumentar o nível de cortisol, para que ele volte a executar aquelas funções. Então, o principal hoje é nós respeitar aquilo que Deus nos deu, que é o corpo, e a gente possa respeitar esses limites e poder sair desse mundo cada vez mais complicado. Eu queria que você pudesse aqui deixar suas considerações finais, antes de eu lhe agradecer, né? É isso, Luiz, eu agradeço muito. E só para deixar uma questão aí, a questão não é só para as pessoas não interpretarem mal essa nossa conversa, né? Não que a gente esteja aqui falando que ninguém mais deve tomar remédio, jamais, tá? Nós precisamos, os fármacos, ele tem um papel importante, a gente só não pode achar que a medicação ela vai resolver tudo na nossa vida, não vai. Tem coisa que a gente precisa se responsabilizar e tentar sair para que a gente resolva. Tá? Mas assim, enfim, eu agradeço quem está aqui nos assistindo, quem ficou até agora. É uma conversa que eu sei que é delicada, é uma conversa que vai contra todo um sistema que fala você tem que trabalhar, é uma conversa que vai num discurso perigoso que a gente escuta muitas vezes, trabalhe enquanto eles dormem, não entre nessa, gente, tá? Tomem muito cuidado com essa fala, trabalhe enquanto eles dormem. Se você não dormir no horário em que você tem que dormir, enquanto está todo mundo dormindo, tu vai dormir eternamente daqui a pouco. Tá? Então não entre nessa, só trabalhe enquanto eles dormem. Não, quando você tiver que dormir, durma. Quando tiver que trabalhar, trabalhe. Essa subversão de capitalismo ela é muito perigosa. E espero que, de alguma maneira, o que eu posso deixar de dica para vocês é exatamente isso, uma alimentação saudável, sair das telas, principalmente antes de dormir, para que você tenha um sono aí, revigorado, para que você tenha aí uma liberação, uma secreção de melatonina, que é importante na manutenção desse sono. Uma das questões que eu posso falar aqui para o pessoal que está nos assistindo, e antes de tudo, não deslegitime o sofrimento das pessoas quando você não está escutando o grito. Tá? A dor ela tende a ser muito silenciosa. As pessoas, normalmente, elas não mentem sobre sofrimento. Ninguém sai fingindo depressão. O que a gente finge é felicidade. O que a gente finge constantemente é alegria. Basta ligar nas redes sociais, está todo mundo sorrindo. Então, a pessoa está exausta, ela está triste. O que a gente precisa fazer basicamente é acolha, ajude, e aí a gente juntos, a gente vai conseguir, sem dúvida, fazer com que nós tenhamos uma população mais humanizada. Luiz, meu amigo, gratidão mais uma vez, muito obrigado. E é uma conversa muito interessante sempre aí contigo, viu? Gente, obrigado, professor, obrigado, doutor, por participar com a gente, por aceitar meu convite. Agradecer que as pessoas que estão vão ficar gravadas aqui, vai ficar salvo aí, que vocês possam também compartilhar com os amigos. E espero que, já vou aqui me aproveitando, espero que você aceite mais um convite, de muito em breve, a gente poder estar aqui. Você tem esses convites em público, né, Luiz? Não tem como negar, né? Porque você não tem nem como fugir. Eu vou apertar aqui e falar, caiu. Né? Então, muito obrigado a todos. Deus abençoe a sua família aí, que a gente possa continuar caminhando junto. Né? E obrigado a todos que participaram. Boa noite. E obrigado. Só dizer obrigado. Obrigado. Um abraço aí. Um abraço, pessoal. Tudo bem. Obrigado.